Um túmulo, uma pedra de 2 toneladas, um selo oficial do Império Romano e um destacamento de soldados de elite com uma única ordem: garantir que o corpo lá dentro nunca mais saísse. Mas em uma madrugada de domingo, o impossível aconteceu. Rocha se arrastando e um clarão de luz. A pedra foi movida. Os guardas, aterrorizados. O corpo havia sumido. Esta é a história completa das 72 horas que mudaram o mundo. O que realmente aconteceu depois que Jesus morreu? E se o maior evento da história não tivesse começado com um milagre, mas com um mistério? Uma cena de crime impossível. Ali, sob a pálida e fria luz do amanhecer, estava um túmulo, escavado na rocha sólida de um jardim pertencente a um homem rico. À sua entrada, uma boca escura e silenciosa estava selada por uma pedra colossal, pesando quase 2 toneladas. Ao lado dela, no chão poeirento, jazia um selo de cera quebrado, um eco silencioso da autoridade de Roma. Guardas de elite, os melhores soldados do Império, haviam desaparecido ou permaneciam catatônicos de terror. E o corpo daquele que ameaçou o poder de Roma e a autoridade religiosa de Jerusalém, havia sumido. Essa não é apenas a história de um túmulo vazio. É a história de como a escuridão total e a derrota absoluta deram lugar à esperança que redefiniria o mundo. Vamos reconstruir juntos as 72 horas mais importantes da humanidade, investigando cada detalhe, desde as conspirações nos palácios até o medo nos corações dos seguidores, desde a escuridão de uma tumba selada até a luz que mudaria tudo para sempre. Esta é a história completa do que realmente aconteceu quando Jesus ressuscitou dos mortos. Para entender a magnitude daquele domingo, precisamos voltar no tempo. Não para a crucificação em si, mas para o silêncio ensurdecedor que veio depois. Na sexta-feira, o céu se fechou, a terra tremeu, e o mestre que prometeu um reino deu seu último suspiro. Para o mundo, a história havia acabado, e para seus seguidores, o pesadelo estava apenas começando. Vamos entrar em um quarto no andar de cima de uma casa em Jerusalém, o cenáculo. Poucas noites antes, este lugar havia sido palco de comunhão, da última ceia. Agora ele estava transformado em uma prisão de medo. As portas estavam trancadas, não para manter o mundo do lado de fora, mas para se esconderem dele. Imagine a cena. 10 homens, talvez mais, amontoados nas sombras bruxuleantes de uma lamparina a óleo, falando em sussurros. Cada som de passos na rua lá fora era um salto no coração. Seriam os guardas do templo? Seriam os soldados romanos vindo para terminar o serviço e eliminar os últimos vestígios do movimento? Entre eles estava Pedro, o líder impulsivo, a rocha sobre a qual Jesus disse que construiria sua igreja. Mas agora, ele era uma rocha em pedaços. O canto do galo, ocorrido horas antes, ainda ecoava em sua mente, uma trilha sonora cruel para sua tripla traição. Ele, que com tanta confiança jurou morrer pelo mestre, o negou a uma simples serva. Seu choro amargo, descrito no Evangelho de Lucas, não era apenas de tristeza pela morte de seu amigo, mas de uma vergonha profunda e corrosiva. Ele havia falhado. Todos eles sentiam que haviam falhado. Tomé, o cético, provavelmente já repassava em sua mente cada palavra, cada milagre, questionando tudo em que um dia acreditou. E João, o discípulo amado, o único que teve a coragem de ficar ao pé da cruz, carregava em seus olhos a imagem vívida da mãe de Jesus, Maria, com o coração partido em uma dor que palavra alguma poderia consolar. Esses homens haviam deixado tudo para trás para seguir este carpinteiro da Galileia. Suas famílias, seus barcos de pesca, a segurança de uma vida simples. Por 3 anos, eles foram testemunhas de eventos que desafiavam a lógica. Cegos que voltavam a ver, paralíticos que se levantavam e andavam, e até mesmo mortos, como Lázaro, que retornavam à vida. Eles acreditaram de todo o coração que ele era o Messias, o rei prometido nas Escrituras antigas, aquele que finalmente libertaria Israel do jugo opressor de Roma. E agora, seu rei estava morto, executado da forma mais humilhante e brutal possível,
um destino reservado aos piores criminosos do império. O movimento havia sido esmagado antes mesmo de florescer. Seus sonhos de um novo reino estavam transformados em pó. O futuro, que antes parecia tão brilhante, agora não continha nada além da perspectiva da perseguição e, muito provavelmente, da morte. Mas o medo não habitava apenas naquele quarto trancado. Ele também se infiltrava, como uma névoa fria, nos corredores de mármore do poder. Em Jerusalém, duas forças governavam: o poder militar de Roma, personificado pelo governador Pôncio Pilatos, e o poder religioso do Sinédrio, liderado pelo astuto sumo sacerdote Caifás. E pela primeira vez, esses dois poderes, geralmente em conflito, compartilhavam de um inimigo comum, agora supostamente neutralizado para sempre. Pilatos, em seu palácio, provavelmente se sentia aliviado. Ele havia se livrado de um problema espinhoso que ameaçava a paz instável de sua província durante a Páscoa, um período sempre volátil. Ele havia lavado as mãos, literal e figurativamente, entregando Jesus à sanha da multidão. Para ele, era apenas mais um zelote crucificado, o fim de uma pequena rebelião religiosa que logo seria esquecida. Mas para Caifás e os principais sacerdotes e fariseus, a ansiedade era palpável. Eles conheciam as Escrituras e, mais importante, eles se lembravam das palavras perturbadoras de Jesus. O Evangelho de Mateus nos dá um vislumbre fascinante dos bastidores do poder. No dia seguinte à crucificação, no Shabat, o sábado sagrado em que nenhum trabalho deveria ser feito, a elite religiosa quebrou suas próprias regras sagradas. Eles foram até Pilatos em uma reunião de emergência. A preocupação deles não era com o homem morto, mas com uma de suas profecias mais audaciosas e, para eles, perigosas. Senhor, disseram eles, com uma urgência que traía seu nervosismo, lembramo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Imagine a cena. Caifás, o homem que orquestrou o julgamento fraudulento, agora admitindo para o governador romano que as palavras do enganador o assombravam. A preocupação deles era pragmática e política. Dá ordem, pois, para que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não venham seus discípulos de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim, o último engano será pior do que o primeiro. Eles não temiam uma ressurreição. Eles temiam a história de uma ressurreição. Eles sabiam o poder que uma narrativa como essa teria sobre as massas oprimidas. Pilatos, provavelmente cansado de toda a situação e querendo encerrar o assunto, respondeu com desdém: tendes uma guarda. Ide e guardai-o como bem vos parecer. Com essa ordem, ele deu permissão para que usassem seus próprios guardas do templo, ou, como muitos estudiosos acreditam, autorizou um destacamento de seus próprios soldados romanos para a tarefa, tornando a segurança ainda mais impenetrável. E assim o ato final do drama foi selado. A cena se move para um jardim tranquilo, de propriedade de um homem rico e membro do Sinédrio, José de Arimateia, que corajosamente arriscou sua posição ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Lá estava o túmulo, novo, escavado na rocha, um lugar de honra. O corpo de Jesus, envolto apressadamente em panos de linho com mais de 30 quilos de mirra e aloés trazidos por Nicodemos, foi colocado dentro. Então, a operação de segurança começou. Primeiro, a pedra. Não era um pedregulho qualquer. A arqueologia nos mostra que túmulos dessa classe usavam pedras em forma de disco, que rolavam em um trilho inclinado e se encaixavam em uma depressão, tornando quase impossível movê-la por dentro e extremamente difícil por fora. Eram necessários vários homens para rolá-la até a entrada. Era uma barreira de força bruta, um símbolo de finalidade. Depois, a guarda. Uma unidade de soldados cujo número poderia variar de 4 a 16 foi postada em frente ao sepulcro. Eles trabalhariam em turnos, garantindo vigilância 24 horas por dia. Eram tropas treinadas, disciplinadas, cuja punição por dormir em serviço ou abandonar o posto era a morte. Eles não seriam facilmente enganados ou dominados por um grupo de pescadores apavorados. E, finalmente, o selo romano.
Uma corda era esticada através da pedra e fixada em ambos os lados da entrada do túmulo com cera quente, impressa com o sinete oficial de Roma. Este selo era mais do que cera e corda. Era a autoridade intransponível do império. Quebrar aquele selo era um ato de rebelião direta contra César, um crime capital. Naquela noite de sábado, todos os poderes do mundo se uniram para garantir uma única coisa: que o corpo de Jesus de Nazaré permanecesse exatamente onde estava. O poder religioso de Caifás, o poder militar de Roma e o poder irrefutável da própria morte. A história estava trancada, selada e vigiada. Cada medida possível foi tomada. A esperança estava morta e enterrada. O silêncio reinava sobre o túmulo, um silêncio que parecia eterno. Mas o terceiro dia estava chegando. Enquanto a escuridão ainda cobria Jerusalém, um silêncio pesado pairava sobre a cidade. Nos quartos trancados, o sono era agitado, assombrado por pesadelos de cruzes e promessas quebradas. Nos palácios, a satisfação de uma crise contida. E no jardim de José de Arimateia, a guarda romana, armada e vigilante, contava as horas para o fim de seu turno tedioso. Mas na quietude que precede o amanhecer, um pequeno grupo de mulheres se movia pelas ruas vazias e labirínticas da cidade. Elas não eram soldados, nem sacerdotes, nem políticos. Eram as seguidoras mais leais de Jesus. Liderando o grupo estava Maria Madalena, uma mulher de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, e cuja devoção era inabalável. Com ela, Maria, a mãe de Tiago, Salomé, Joana e outras que os evangelhos mencionam. Enquanto os discípulos homens se escondiam paralisados pelo medo, foram essas mulheres que demonstraram uma coragem extraordinária. Elas não estavam indo ao túmulo esperando um milagre. A mente delas não estava focada na profecia da ressurreição, mas em um último e desesperado ato de amor e honra. Em suas mãos, elas carregavam especiarias preciosas e ungüentos aromáticos. O sepultamento de Jesus havia sido feito às pressas na sexta-feira, antes que o pôr do sol marcasse o início do sábado sagrado. O corpo não havia sido devidamente preparado para o sepultamento final, conforme a tradição judaica. E agora, no primeiro dia da semana, assim que a lei permitia, elas iam terminar o que haviam começado. Era um dever sombrio, uma forma de processar o luto, de tocar uma última vez no corpo de seu mestre e amigo. Era um ato de finalização. Enquanto caminhavam na penumbra fria da madrugada, suas sandálias fazendo um som suave no pavimento de pedra, uma preocupação prática dominava a conversa sussurrada entre elas. Uma preocupação que revelava o quão longe de suas mentes estava a ideia de um túmulo vazio. O Evangelho de Marcos registra a pergunta que pesava em seus corações: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Elas sabiam do tamanho e do peso daquela pedra. Elas sabiam que suas forças combinadas seriam inúteis contra ela. Talvez esperassem encontrar um servo do jardim, ou talvez os próprios guardas, por um ato de compaixão, pudessem ajudá-las. Sua missão, nascida da devoção, parecia destinada a terminar em frustração diante de uma barreira intransponível de rocha. Mas elas não sabiam que as forças do céu e da terra já estavam em movimento. O Evangelho de Mateus descreve um evento cataclísmico que nenhum olho humano, exceto os dos aterrorizados guardas, testemunhou. Houve um grande terremoto, não um tremor comum, mas um tremor que parecia emanar do próprio túmulo, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Sua aparência era como um relâmpago, uma luz tão intensa e pura que feria os olhos. Suas vestes eram brancas como a neve, de uma brancura que não pertencia a este mundo. Os guardas romanos, homens treinados para a batalha, veteranos de campanhas brutais, que não temiam a espada nem a lança, foram confrontados com algo que suas mentes não conseguiam processar. O texto diz que eles tremeram de medo e tornaram-se como mortos. Eles não foram dominados por uma força física, não lutaram contra ladrões de túmulos. Eles foram paralisados, nocauteados pelo terror sagrado, testemunhas impotentes de um poder que zombava da força de Roma. O anjo se aproximou da tumba
e com um gesto que demonstrava uma força sem esforço, rolou a colossal pedra para o lado, como se fosse um simples seixo. Ele não a escondeu. Ele não a jogou longe. Ele se sentou sobre ela. A imagem é de uma profundidade teológica impressionante. O mensageiro de Deus, sentado vitorioso sobre o obstáculo final, sobre o símbolo da morte, sobre a autoridade do selo de Roma que havia sido quebrado não por mãos humanas, mas pela intervenção divina. A fortaleza da morte havia sido invadida. Foi neste cenário que as mulheres chegaram. O primeiro raio de sol começava a tocar as colinas da Judéia, e a primeira coisa que notaram foi o choque. O problema que as preocupou durante todo o caminho simplesmente não existia mais. A pedra, a imensa pedra, estava removida. O caminho para o túmulo estava aberto. O medo inicial deu lugar a uma confusão alarmante. Teriam chegado tarde demais? Ladrões teriam profanado o túmulo? Hesitantemente, elas se aproximaram. O Evangelho de João foca em Maria Madalena, cuja dor e amor a impulsionaram à frente. Olhando para dentro da escuridão do sepulcro, ela não viu o corpo de Jesus. Os outros evangelhos contam que as mulheres, juntas, entraram no túmulo. Imagine o frio da pedra, o cheiro das especiarias misturado ao ar úmido. Seus olhos, se ajustando à penumbra, não encontraram um corpo para ungir, mas uma visão que desafiava a realidade. Lá dentro, viram um jovem vestido com uma túnica branca e resplandecente. Lucas menciona 2 homens com roupas que brilhavam como relâmpagos. Fossem 1 ou 2, a mensagem era a mesma. As mulheres se curvaram, aterrorizadas, mas o anjo lhes falou. E as primeiras palavras da nova criação não foram de julgamento ou de poder, mas de conforto. Não tenham medo, disse a voz celestial, cortando o silêncio tenso. Eu sei que vocês estão procurando por Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. O anjo primeiro validou a busca delas, mostrando que conhecia a dor em seus corações. E então, ele proferiu as palavras mais importantes já ditas na história humana. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Para provar suas palavras, ele fez um convite. Vejam o lugar onde ele jazia. Ele as convidou a serem testemunhas oculares da evidência. Olhem. O lugar está vazio. Os panos de linho, aqueles que envolveram seu corpo, estavam ali, dobrados. O sudário que cobriu sua cabeça não estava jogado de lado, mas enrolado e colocado em um lugar à parte. Detalhes que sugeriam uma partida ordenada, não o caos de um roubo. Após a revelação, veio a comissão. A primeira ordem do Evangelho, a primeira missão de espalhar a boa nova, não foi dada a Pedro ou a João, mas a estas mulheres. Vão depressa, ordenou o anjo, e digam aos seus discípulos: ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Agora eu já lhes disse. O que se seguiu foi uma torrente de emoções contraditórias. O texto de Mateus diz que elas saíram do sepulcro, amedrontadas e cheias de grande alegria. Pense nessa combinação impossível: o medo paralisante do sobrenatural e a alegria explosiva da esperança renascida. Elas correram, não mais caminhando em luto, mas impulsionadas por uma notícia tão grande que mal conseguiam contê-la. Mas a mente humana luta para aceitar o impossível. O Evangelho de João nos dá uma visão crucial da reação inicial de Maria Madalena. Para ela, a explicação mais lógica, por mais dolorosa que fosse, não era a ressurreição, mas a profanação. Em seu pânico e dor, ela correu, mas não correu para espalhar a boa nova. Ela correu de volta para a cidade, para o esconderijo dos discípulos. Ela encontrou Simão, Pedro e João, o outro discípulo, e as palavras que saíram de sua boca não eram de alegria, mas de desespero. Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Para Maria, a ausência do corpo não significava um milagre. Significava que seus inimigos haviam dado o golpe final, roubando até mesmo a dignidade de seu sepultamento. E foram essas palavras, cheias de pânico e confusão, que acenderam a faísca que faria com que Pedro e João se levantassem de seu esconderijo e corressem, com todas as suas forças, em direção ao túmulo vazio, para ver por si mesmos. A história estava longe de terminar.
Na verdade, ela estava apenas começando. Início da narração, bloco 3. A notícia de Maria Madalena caiu como uma bomba no silêncio amedrontado do cenáculo. Tiraram o Senhor do sepulcro. Suas palavras, repletas de pânico, não falavam de ressurreição, mas de profanação. Para Pedro e João, a inércia do medo foi quebrada pela urgência daquela declaração. Sem hesitar, os dois se levantaram e correram. O Evangelho de João pinta uma cena vívida dessa corrida desesperada pelas ruas de Jerusalém, que ainda despertava. João, sendo mais jovem, era mais rápido. Ele disparou na frente, chegando primeiro ao túmulo. Ofegante, ele parou na entrada. Inclinando-se, olhou para a escuridão da câmara mortuária e viu os panos de linho, as faixas que envolveram o corpo de Jesus, jogados no chão. Mas ele não entrou. Havia uma hesitação, uma mistura de medo, respeito e talvez a simples incapacidade de processar a cena. Logo em seguida, Simão Pedro chegou, sem a mesma cautela. Fiel à sua natureza impulsiva, ele não parou na entrada, mas entrou diretamente no sepulcro. E o que Pedro viu o fez parar. Não era a cena de um roubo. Ladrões de túmulos, agindo às pressas na escuridão, teriam rasgado os panos para levar o corpo, deixando tudo em desordem. Mas o que ele viu foi ordem. As faixas de linho estavam ali, sim, mas o sudário, o pano que havia coberto o rosto de Jesus, não estava jogado com os outros. Estava cuidadosamente dobrado e colocado em um lugar à parte. Este pequeno detalhe, tão específico, gritava em silêncio. Na cultura da época, um servo, ao terminar uma refeição, deixaria seu guardanapo amassado se tivesse terminado o trabalho. Mas, se ele o dobrasse e o deixasse ao lado, o recado para seu mestre era claro: eu terminei por agora, mas eu voltarei. Era um sinal de intenção, não de finalização. Foi então que João também entrou. Ele viu o mesmo que Pedro: os panos, o sudário dobrado, o túmulo inegavelmente vazio. E naquele momento, o texto nos diz algo profundo. Ele viu e creu. Para João, a visão daquela ordem inexplicável, daquele cuidado silencioso, foi a peça final do quebra-cabeça. A profecia, a promessa, a evidência, tudo se encaixou. Foi o primeiro raio de verdadeira fé na ressurreição a nascer no coração de um dos apóstolos. Enquanto os dois voltavam para casa, maravilhados e confusos, Maria Madalena permaneceu no jardim, do lado de fora do túmulo, chorando. Sua dor era tão profunda que a descoberta do túmulo vazio só a havia intensificado. Inclinando-se mais uma vez para olhar para dentro, ela viu o que Pedro e João não viram. 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus estivera, um na cabeceira e outro nos pés. Mulher, por que você está chorando? Eles perguntaram. Com a voz embargada, ela repetiu sua angústia. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao se virar, ela viu um homem de pé ali perto. Em meio às lágrimas, ela não o reconheceu. Pensando ser o jardineiro, ela implorou: Senhor, se foi o Senhor que o levou, diga-me onde o pôs, e eu o levarei. Ela estava disposta a carregar o corpo dele sozinha, tamanha era a sua devoção. O homem então pronunciou uma única palavra, mas a pronunciou da maneira que só ele sabia, com um tom que carregava toda a história que eles compartilhavam. Ele disse: Maria. Naquele instante, o véu da dor se rasgou. Ela se virou completamente e exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Foi um momento de reconhecimento puro e avassalador. Em sua alegria, ela se moveu para abraçá-lo, para se agarrar a ele, mas Jesus lhe disse: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes: Estou voltando para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. A primeira testemunha ocular da ressurreição recebeu mais uma vez a primeira missão de proclamá-la. Enquanto isso, naquele mesmo dia, 2 outros discípulos caminhavam na direção oposta. Desolados e confusos, Cleopas e seu companheiro estavam deixando Jerusalém, indo para uma aldeia chamada Emaús. Suas esperanças estavam tão mortas quanto acreditavam que Jesus estava. Enquanto conversavam sobre todos os eventos trágicos, um estranho se juntou a eles na estrada.
Era Jesus. Mas o texto de Lucas diz que os olhos deles estavam impedidos de o reconhecerem. Ele lhes perguntou sobre o que conversavam, e eles, espantados com sua aparente ignorância, contaram-lhe tudo, sobre Jesus de Nazaré, um profeta poderoso, sobre como os líderes o crucificaram, e sobre sua esperança de que ele fosse o Redentor de Israel. Contaram até sobre o boato do túmulo vazio, que para eles parecia apenas um conto confuso. Então, o estranho começou a falar. E por quilômetros, ele lhes deu a mais profunda aula de teologia da história. Começando com Moisés e passando por todos os profetas, ele lhes explicou o que as Escrituras diziam a respeito dele mesmo. Ele conectou os pontos, mostrando que o Messias não deveria ser um rei conquistador imediato, mas que era necessário que ele sofresse, morresse e então ressuscitasse para entrar em sua glória. Ao chegarem em Emaús, eles convidaram o estranho para cear. E foi no gesto mais simples e familiar, ao pegar o pão, abençoá-lo, parti-lo e dá-lo a eles, que os olhos dos dois se abriram. Eles o reconheceram, e no mesmo instante, ele desapareceu. Cheios de um fogo renovado, eles não esperaram. Naquela mesma hora, correram de volta para Jerusalém. Eles encontraram os 11 apóstolos e outros seguidores, novamente trancados no cenáculo. E enquanto eles contavam, ofegantes, sua história, de repente, o próprio Jesus apareceu no meio deles. As portas continuavam trancadas. Ele simplesmente estava ali. O medo tomou conta da sala. Eles pensaram estar vendo um fantasma, mas Jesus os acalmou com as mesmas palavras que o anjo usou. Paz seja convosco. Para provar sua fisicalidade, ele lhes mostrou as feridas em suas mãos e em seu lado. Ele comeu um pedaço de peixe assado na frente deles. E então, ele abriu o entendimento deles para que compreendessem as Escrituras e lhes deu sua missão: a pregação do arrependimento e do perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Mas Tomé não estava lá. E ao ouvir o relato entusiasmado dos outros, sua natureza cética se manifestou. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos novamente, e desta vez Tomé estava com eles. E mais uma vez, Jesus apareceu, com as portas trancadas. Ele olhou diretamente para Tomé e lhe fez um convite. Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé, confrontado com a prova viva que exigiu, fez a mais profunda declaração de fé de todo o Evangelho de João. Meu Senhor e meu Deus. Nos 40 dias que se seguiram, Jesus apareceu muitas outras vezes. Apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. Apareceu aos discípulos na praia do Mar da Galileia, onde reintegrou Pedro, curando sua negação com uma tripla afirmação de amor. E finalmente, ele os levou a um monte, perto de Betânia. Lá ele lhes deu a grande comissão, a ordem que se tornaria a força motriz da igreja pelos próximos 2 milênios. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, ele declarou. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E depois de dizer isso, ele foi elevado aos céus, desaparecendo em uma nuvem. A ressurreição não foi apenas um epílogo da vida de Jesus. Foi a validação de cada palavra que ele disse, a confirmação de sua divindade, o pagamento final pelo pecado e a vitória definitiva sobre a morte. Aqueles homens e mulheres que se esconderam com medo, agora transformados pelo poder do Cristo ressuscitado, saíram daquela sala e viraram o mundo de cabeça para baixo. A história que começou em um túmulo selado e vigiado não terminou ali. Na verdade, aquele foi o começo. A tumba vazia tornou-se o berço de uma fé que atravessou impérios, continentes e séculos. E sua mensagem ecoa até hoje, que a escuridão não tem a palavra final, que a pedra pode ser removida e que a morte não é o fim, mas o início da verdadeira vida. Portanto, a história que começou em um túmulo selado não terminou ali. Ela recomeçou em um céu aberto.
Transformou seguidores assustados em apóstolos que mudaram o mundo, com a promessa definitiva de que a morte nunca mais teria a palavra final. Qual momento desta jornada mais te impactou? A descoberta do túmulo vazio, o encontro com Tomé ou a restauração de Pedro? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva para continuar explorando as maiores histórias da humanidade, e até a próxima.